Bom dia, então, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa aula de circuitos elétricos, tá? E agora, pessoal, nós vamos para a última parte do conteúdo, tá? Então, a disciplina de circuitos elétricos, ela é dividida em 4 partes, né? Primeira parte, nós vimos resistores, associação de resistores, potência, energia, tá? A segunda parte, nós vimos as leis de Kirchhoff, né? Malhas e nós, tá? Terceira parte, que foi a da prova, né? Da agora por último, ontem. A gente viu os teoremas, né? Teorema de Thevenin, teorema de Norton, teorema da máxima transferência de potência, tá? E agora, a transformação Thevenin-Norton, tá? Agora nós vamos ver a última parte, tá? Que são os circuitos que a gente chama de circuitos dinâmicos, tá? Até agora, todos os circuitos que nós vimos são circuitos estáticos, ok? Então, a gente tem, por exemplo, uma fonte de tensão, um resistor, a gente coloca tensão nesse resistor, vai ter uma corrente. A gente cessa a tensão, a corrente cessa na hora, tá? Todas as tensões correntes elas estão ligadas, não estão diretamente ligadas às tensões correntes das fontes, ok? Agora, pessoal, nós vamos ter elemento, tá? E outra coisa, né? Esses resistores, então, quando a gente aplica tensão, nós temos corrente e tensão, potência. Quando nós tiramos a tensão, cessa a potência e a corrente. Ele não armazena energia, tá? Ele queima toda a energia que entra dele na hora, tá? Agora, os elementos que nós vamos ver agora são os capacitores e indutores, são elementos que armazenam energia, tá? Então, mesmo quando a fonte estiver zerada, a gente ainda vai ter tensão e corrente nesses elementos, tá? A gente pode ter tensão e corrente nesses elementos por algum tempo, tá? Então, essa tensão e corrente ela vai variar no tempo, tá? Então, é um circuito dinâmico. Não é que nem antes que era um circuito estático, tá? Agora os circuitos são dinâmicos, tá? E são dois elementos, né, que nós vamos ver, que é o capacitor, que nós vamos começar agora, e depois o indutor. Tá? Que são os 3 elementos desse circuito: resistor, capacitor e indutor. Tá? Então, a gente chama esse circuito desse circuito RLC, por exemplo, que é resistor, L de indutor e C de capacitor. Tá? Ok? Então, vamos lá. Então, o que é um capacitor, pessoal? O capacitor ele é um elemento, tá, de circuito elétrico capaz de armazenar carga elétrica. Tá? O que é carga? Carga é aquela unidade que nós vimos na primeira aula, tá? Que é o Q, né? Que é essa variável Q que indica a carga e ela é medida em coulombs. Né? Lembra lá da primeira aula de circuitos elétricos. Então, coulomb é a unidade de carga elétrica. Tá? E esses elementos capacitores, né, eles são utilizados em todos os campos da eletrônica, tá? Todos, desde a eletrônica analógica, digital, eletrônica de potência, telecomunicações e inúmeras outras, tá? Um capacitor, pessoal, ele é formado basicamente é um elemento muito simples, tá? Ele é composto por 2 placas separadas por um dielétrico, tá? O que é um dielétrico? Um isolante, tá? Então são 2 placas. Então aqui nós temos uma placa de um lado, onde vai ter um terminal conectado a essa placa, e no outro tem um outro terminal aqui conectado a outra placa, tá? Essa placa tem uma certa área, tá? Uma placa em relação à outra também está afastada por uma determinada distância, distância D. E esse material aqui no meio, que é o isolante, ele tem uma certa permissividade elétrica. Tá? O que é permissividade? É o quanto que esse material aqui permite que o campo elétrico passe. Tá? Ok? Basicamente isso. Lá no resistor a gente tinha resistividade, tá? Que era uma propriedade do material também, que é relacionado com as dimensões e a resistência. E aqui nós também vamos ter a permissividade, que é uma propriedade específica do material. Cada material tem a sua permissividade. Tá? Então, se a gente fosse fazer um capacitor exatamente nesse formato, geralmente o capacitor vai ficar muito grande. Então, a gente faz o quê? A gente faz essas placas aqui ser de uma folha de alumínio, essa do meio aqui uma folha isolante e do outro lado outra folha de alumínio e enrola. Tá? A gente enrola ele e faz, por exemplo, um capacitor cilíndrico, tá? Que é feito de placas enroladas. Tá? E esse tipo de capacitor é um dos mais comuns. Ok? Então, o nome desse dielétrico aqui, pessoal, é o que vai dar o nome para o capacitor. Então, se esse dielétrico aqui, esse isolante for de poliéster, é um capacitor de poliéster. Se for de polietileno, capacitor de polietileno, assim por diante. Se for de cerâmica, capacitor de cerâmica. Tá?
E já as placas metálicas geralmente são de alumínio. Tá? Por que alumínio? Porque o alumínio você consegue fazer ele em folhas muito finas e você pode enrolar, tá? Diferente de outros materiais condutores que são mais difíceis de serem folheados e enrolados a um custo baixo. Tá? Ok? Então, essas placas, pessoal, quando a gente pegar essas placas e ligar ele numa fonte de tensão, tá? Então aqui nós temos uma fontezinha de tensão aqui, ó, ligadas a um capacitor, tá? Então o capacitor são placas paralelas, tá? E aqui no meio tem um isolante. Nesse caso, o isolante é o próprio ar, tá? Também existe capacitor de ar, tá? O problema é manter essas placas numa distância fixa, né? Então ele não é tão comum assim, tá? Mas aqui só para exemplificar, né? Então, quando a gente liga essa fonte de tensão nesse capacitor, esse capacitor vai se carregar, tá? Então, o que vai acontecer? Os elétrons que estão sobrando aqui no negativo da fonte, ó, eles vão se distribuir nesse fio e vão vir para essa placa negativa, tá? E daí a falta de elétrons que tem no outro lado, que são as lacunas, né? Elas vão ser atraídas para a outra placa. Então, de um lado das placas vamos ficar com excesso de elétrons e na outra placa sobra de elétrons, ok? Então, essas placas aqui estão carregadas, tá? Se aqui nós tivermos 10 volts nessa fonte, o capacitor vai ficar carregado com 10 volts, tá? Então, a tensão que eu colocar no capacitor vai ser a tensão que ele vai ficar, ok? Agora a pergunta é, quanto de carga que vai vir para esse capacitor? Então, nós temos que ter um parâmetro que relaciona a quantidade de carga com a tensão, tá? E essa variável é chamada de capacitância, tá? Lá no resistor, nós tínhamos a resistência, que era a propriedade do resistor. Aqui nós temos a capacitância, que é a relação entre a quantidade de carga com a tensão aplicada. Tá? Lembram lá do resistor? Era a mesma coisa, ó, a tensão, resistência vezes corrente. O que era a resistência? Era a relação entre a corrente que está passando com a tensão produzida no resistor. Né? Tínhamos uma resistência que aparecia uma tensão dependendo de quanto de corrente tá? Estiver passando por ele. Aqui é semelhante. Tá? Então, se a gente aplicar, por exemplo, aqui 10 volts, tá? E tiver um capacitor aqui de 1 Faraday, que nós já vamos ver a unidade, isso aqui vai dar uma carga de 10 coulombs. Tá? Então, isso que significa esse valor de capacitância. Tá? Então, na prática, a capacitância é... O que é a capacitância, no final dos contos? É a quantidade de carga por unidade de tensão aplicada. Tá? Então, essa capacitância, pessoal, ela é medida em Faraday. Tá? Então, tem uma letrazinha F que indica o valor da capacitância em Faraday, tá? Ou Faradays. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, se nós tivermos aqui um outro exemplo, né, se eu tiver, por exemplo, normalmente essa capacitância, pessoal, ela é um valor bem pequeno. Tá? Ele fica na faixa de picofarads até, sei lá, milifarads, dependendo do tipo do capacitor. Existem capacitores de milhares de farads também, tá? Kilofarads, mas é muito menos comum. Tá? O normal é que fique nessa faixa, pico a mili. Tá? O mais comum é na faixa de micro, tá? Nano, micro. Tá? Então, por exemplo, se aqui eu tiver, por exemplo, 100 microcoulombs, tá? De carga armazenado microcoulombs, então é 100 vezes 10 a menos 6, e eu tiver aplicado uma tensão de 10 volts, então eu vou ter uma capacitância de 10 microfarads. Tá? Então esse é o valor valores típicos aí de valor de capacitância. Tá? Beleza? Tranquilo até aí? Dúvidas, perguntas? Então tá. Então, para nós, pessoal, o capacitor ele é um dispositivo que vai armazenar cargas dependendo da tensão aplicada e dependendo da capacitância, tá? Dependendo da capacitância. E como é que eu faço para construir um capacitor de determinada capacitância? Ela vai depender, então, das dimensões do meu capacitor. Então, um capacitor, ele depende do quê? Daquilo que eu já tinha falado antes, da área das placas, tá? Da distância entre elas e da permissividade
do material. Então, o E0 aqui é a permissividade do vácuo, tá? Então, no vácuo nós também temos uma permissividade, então a gente poderia fazer um capacitor um vácuo no meio, ou ar, que é a permissividade do vácuo e do ar é praticamente a mesma coisa. Ó. Uma é 1, a outra é 1,0005, tá? Então, o vácuo e o ar têm mais ou menos a mesma permissividade. O que acontece é que, dependendo do material, ele tem muitas vezes mais permissividade do que o ar. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui ó, um material tipo a mica, ela tem 5 vezes mais permissividade do que o ar. Então, se eu fizer dois capacitores, um de ar e um de mica, com as mesmas dimensões, mesma distância, mesmas dimensões, o capacitor de mica vai ter 5,4 vezes mais capacitância. Tá? Então, é melhor a gente utilizar um capacitor que tenha permissividade maior. Tá? O que geralmente acontece é nós usarmos uma permissividade alta para poder diminuir a área, por exemplo. Daí eu consigo fazer um capacitor menor. Tá? Porque um capacitor, pessoal, vocês vão encontrar onde? Dentro de um celular, por exemplo. Tá? Então, se vocês pegarem dentro de um celular aqui e abrir e desmontar ele, vocês vão ver vários capacitores ali dentro. Dentro da fonte aqui do carregador do notebook, vários capacitores ali dentro. Então, o tamanho é algo crítico. Tá? Então, geralmente, no meu circuito, eu vou dizer, eu preciso de um capacitor de 100 microfarads. Tá? E aí eu vou tentar buscar no mercado, né, uma revenda, um valor de capacitância de 100 micro. Tá? E daí eu vou ter capacitores de diferentes tipos de elétrico. Tá? Provavelmente aquele que tenha o maior de elétrico, o maior permissividade aqui, ó, vai ser o de tamanho menor. Tá? E daí, dependendo da situação, eu vou poder escolher ele ou não. Nós já vamos ver quando a gente pode escolher. Tá? Ok? Então, a área de placas, pessoal, ela tem muito a ver, o tamanho dela, né, vai ter muito a ver com essa permissividade. Quanto maior, geralmente é melhor para nós, tá? E a distância, pessoal, também, nós podemos aproximar as placas cada vez mais. Como a distância está embaixo aqui, ó, quanto menor a capacitância, quanto menor a distância, desculpa, quanto menor a distância, maior a capacitância. Eles vão ficar mais próximos e a capacitância aumenta, tá? Só que o que acontece se eu pegar e colocar uma distância muito pequena aqui? Tá? Se eu ligar aqui uma fonte de, por exemplo, assim, ó, de 1000 volts aqui, e ligar lá no outro lado do capacitor. O que vocês acham que vai acontecer se eu colocar uma tensão muito alta num capacitor que tem as placas muito, muito próximas um do outro? O que vocês acham que vai acontecer? Pergunta aí, vocês têm que me responder. Explodir. Vai explodir. Fogo. Isso aí. Então, assim, ó, se as placas estiverem muito próximas, vai saltar uma faísca por entre os átomos desse material ali, porque ele vai estar muito próximo, e daí vai romper o dielétrico, tá? Então, vai surgir uma faísca lá dentro, os elétrons vão cruzar pelo meio, esse movimento vai causar calor, funde o dielétrico e queima, tá? Tem diferentes maneiras com que esse capacitor queima. Ele pode curto-circuitar, ele pode pegar fogo, ele pode explodir, várias maneiras. Então, o que acontece? Nós temos que olhar assim, se essa distância aqui é de, por exemplo, sei lá, 10 micrômetros, tá, de distância, que é um valor bem pequeno, 10 micrômetros, né? 10 micrômetros suporta quantos volts sem romper? Tá? Então, esse parâmetro, pessoal, a gente chama de rigidez dielétrica, tá? Que é quantos volts esse dielétrico suporta sem romper. Tá? E a unidade dele é kV por milímetro. Tá? Então, por exemplo, o ar é 0,8 kV por milímetro. Então, se eu colocar o terminal positivo e negativo de uma fonte de 800 volts, né, que é 0,8 kV, ela consegue suportar numa distância aí de 1 milímetro sem soltar uma faísca. Então, não posso aproximar mais do que 1 milímetro uma fonte de 800 volts, senão vai pegar e abrir um arco elétrico, tá? Então, quanto maior for essa rigidez de elétrica, por exemplo, olha o papel aqui, pessoal, 14.000 volts por milímetro, tá? Então, eu preciso ter 14.000 volts numa distância de 1 milímetro para abrir um arco, tá?
Então, isso aqui ele é um material que tem uma rigidez elétrica alta. A mica, por exemplo, a 160 mil volts por milímetro. Tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho dispositivos ou dielétricos com uma rigidez elétrica muito alta, eu consigo aproximar muito as placas. Tá? Então, se eu estiver fazendo um rolo, eu posso colocar mais camadas, né, dentro do mesmo diâmetro, né, porque as placas vão estar mais próximas umas das outras. Tá? Então, eu consigo fazer um capacitor bem pequeno. Tá? Então, isso aqui também é um fator bem importante. E isso vai dizer quantos volts esse capacitor suporta. Tá? Porque quando eu vou comprar um capacitor, pessoal, quais são os parâmetros que eu escolho? Tá? O primeiro deles é a capacitância. Tá? Então, isso aqui pode ser questão da lista lá. Ó. Quais são os critérios que devem ser levados em conta na hora de escolher um capacitor? Primeiro é a capacitância, tá? E segundo é a tensão, tá? Que é a tensão máxima que o capacitor suporta, que vai estar escrito nele lá, ou vai ser informado, que lá vai dizer assim, meu capacitor ele suporta 500 volts, tá? Ele tem a ver, então, com essa rigidez aqui de elétrica, que está relacionada com a distância das placas, tá? Então, se diz 500 volts, eu não posso passar 500 volts, senão vai romper o dielétrico, tá? Beleza? Então, esses aí são os principais parâmetros aí de capacitores, tá? Dúvidas daqui? Tranquilo? Por enquanto tá tranquilo. Alguém de vocês conhece algum tipo de capacitor aí que vocês já viram na vida aí? Vocês querem comentar? Tipo de Isso. capacitor que vocês já viram ou conhecem? Eu já vi o de cerâmica, o de eletrolift, acho que é o nome. E Eletrolítico, na internet eu vi um de 3 farads, 3 farads. que é um Legal. trombolho. É um canal de eletrônica que eu vejo. Isso, esses são chamados supercap, tá? Supercapacitores. Tá? Esses aí usam uma tecnologia diferente e, claro, eles são, por exemplo, 3 farads, só que a tensão máxima deles é tipo 2,7 volts, 3 volts. Então, ele suporta uma tensão muito pequena, mas armazena uma quantidade muito alta de energia. Tá? A maior fabricante de supercapacitores, que a gente chama de supercap, é a Maxwell. E ela tem capacitores de 3.500 farads. Tá? 3.500 farads. Então, ele é do tamanho dessa caneca aqui. Tá? Mais ou menos desse tamanho. É um monstro. É letra J o nome do canal que mostrou. Ele inclusive explodiu. Meu Deus. Foi sem querer, na verdade. Ele foi colocando tensão e... Falando isso de capacitor, no meu técnico, a gente chegou na aula de capacitores, né? O professor deu um de elétrico para cada um e tal, deu fonte, são os protoboards e tal. Aí deu intervalo e eu acho que alguém deixou o de elétrico plugado na protoboard com a fonte ligada. A gente voltou depois de 15 minutos, não sei por que o de elétrico explodiu. Tipo, só que ele não explodiu, ele tipo se abriu, sabe? Aí, no fim das contas, a gente viu como é que era a construção dele, porque ele, tipo, ele estourou a proteção e se desenrolou, sabe? Uhum. Mas deu. Só queimou a fonte, deu uns. Meu Tudo bem. Deus. Mas no fim das contas, foi a título da aula também. Capacitores também têm vida útil. Né? Conforme vai passando o tempo, esse material aqui ele vai se degradando e pode acontecer dele romper. Né? Então acontece. Os eletrolíticos, que eu já vou mostrar para vocês, geralmente está escrito nele a vida útil. 1.000 horas, 10.000 horas, 100.000 horas. E quanto maior a vida útil, mais caro ele é. Tá? Os capacitores geralmente esses capacitores aqui, ó, esses capacitores aqui, ó, por exemplo, de mica, pessoal, mica, ele é um tipo um plástico, né? O polietileno, o poliestireno também, ele é tipo um plástico, é um tipo de plástico, né? Um polímero. E esses caras aqui geralmente são os que têm uma vida útil maior de todos, tá? Agora, os eletrolíticos, que eu vou mostrar na sequência aqui, eles já são uma construção diferente. Então, eles têm uma vida útil bem menor. Tá? Beleza? Simbologia, pessoal. Tá? Então, os capacitores, pessoal, como a construção deles são basicamente placas paralelas com um isolante no meio,
Então, o símbolo também reflete isso. Então, o símbolo dele pode ser qualquer um desses 4 aqui, que são os mais utilizados. Então, o que a gente mais vai usar vai ser esse aqui, que é o símbolo mais simples, tá? 2 placas paralelas, 2 terminais, tá? Aqui no meio, a gente não precisa desenhar um dielétrico, né? Deixa só ar aqui no meio. Então, esse aqui é um símbolo genérico de capacitor. Pode fazer com as placas mais grossas, tá? E existem, como eu já vou falar para vocês, pessoal, existem alguns capacitores que eles já possuem a polaridade definida. Por exemplo, esse terminal aqui, ó, tem que ser o positivo. Então, vocês sempre vão ter que ligar a fonte assim, tá? Ligar a fonte nele, positivo com positivo, tá? Se vocês inverterem a fonte, acaba queimando o capacitor. Então, não pode trocar a polaridade, tá? Então, tem esse cara aqui ó, e esse cara aqui que tem polaridade. Se vocês ligarem invertido, tchau para o capacitor, tá? E tem também o capacitor variável, tá? Que é esse capacitor aqui que ele tem a área de placas é variável, tá? Até poderia ter colocado uma foto aqui, mas é um capacitor que praticamente já caiu em desuso. Ele era muito utilizado em circuitos de sintonia de rádio. Se vocês pegarem aqueles rádios antigos lá que o pai de vocês, o avô de vocês tinham, onde vocês giravam um knob, que a gente fala, né, para trocar a estação do rádio, quando vocês giravam aquele carinha lá, vocês estavam variando a capacitância de um capacitor variável, tá? Então, trocando o valor da capacitância, vocês mudavam a frequência de sintonia do rádio e daí vocês selecionavam uma frequência diferente e escolhiam uma emissora diferente, tá? Então, lá era um capacitor variável. Só essa aplicação que eu conheço, pessoal. Não sei dar outro exemplo, tá? Praticamente caiu em desuso, porque hoje a sintonia de rádio ela é digital. Ela também usa um capacitor ainda, só que é um capacitor controlado digitalmente, tá? Que é o chamado de varicap, tá? Que é outro circuito. Eu não sou da área de telecom, eu não me arrisco a falar muito mais do que isso, tá? Mas é uma área bem interessante, tá? Ok? Então, pessoal, vamos falar agora de alguns tipos de capacitores, tá? Quais são os principais tipos aí disponíveis aí no mercado, tá? Então, um dos tipos, né, inclusive um dos mais utilizados, é o chamado capacitor cerâmico, tá? Então, o dielétrico que tem entre as placas, pessoal, ele é de cerâmica, tá? Então, vamos lá, principais características deles, tá? Então, primeiro, a capacitância, né, que é a relação entre a carga e a tensão, ela geralmente fica numa faixa, mais ou menos nessa faixa aqui, ó, 0,1 pico até 330 microfarads. Esse aqui foi o maior valor que eu encontrei para comprar, tá? Lá se não me engano, foi na Mauser, eu acho que é uma dessas revendas grandes aí de capacitores. Mas todo ano pode surgir um capacitor maior, tá? Não tem problema. Mas fica geralmente nessa faixa. Ok? Esses tipos de capacitores, geralmente eles são divididos em 2 grandes tipos, né, em relação à sua estrutura física, né, a sua construção. Ele pode ser construído na forma que a gente chama de SMD, que a sigla significa Surface Mounted Device, né, que é dispositivo montado em superfície. Então, você solda ele em cima da placa, né? Se colocar a placa assim, né? Vocês vão colocar o capacitor aqui, tá? E daí vocês vão vir com um ferro de solda aqui, ó. Vocês vão ver isso aqui numa aula específica. Vocês vão colocar estanho e vocês vão soldar desse lado aqui, ó, da placa, tá? Então, essa partezinha mais desse lado aqui, ó, é uma parte metálica, né, onde vocês conseguem soldar ele na placa, tá? Então, esse aqui é o chamado SMD. Já existe um outro tipo chamado de THT, ou PTH também. Acho que do inglês a gente chama de PTH, que é Punch Through Hole, que ele atravessa a placa, tá? Esse tipo de capacitor, então ele vai atravessar a placa, você tem que, numa placa que vocês vão colocar, vocês vão ter que fazer 2 furos na placa, tá? E daí os terminais vão ter que atravessar a placa, tá? Eles vão ir para o outro lado, daí do outro lado vocês vão soldar desse lado daqui, e se quiserem, dá para soldar do lado de cima também, tá? Se precisar, ok? Então vai vir uma trilha pela placa de baixo, vai chegar nesse terminal aqui, vai vir uma trilha pelo outro lado da placa, e vocês vão soldar desse lado aqui, tá? Então vai ficar o capacitorzinho soldado. Esse cara aqui atravessa a placa, tá? Eu já trabalhei com os dois. Hoje eu posso dizer com certeza, pessoal, que eu gosto mais de trabalhar com componente SMD. Tem gente que tem pavor desse tipo de componente por causa do tamanho.
é difícil de pegar, de colocar no lugar. Sim, ele é um componente pequeno, ele é meio difícil de trabalhar às vezes, mas depois... Eu tô nesse time aí. Oi? Eu tô nesse time dos que não gostam dessa merda. É muito mais fácil trabalhar com SMD. Não, eu tinha um acelerômetro ali, e daí eu fui parafusar numa caixinha, e a chave pegou em cima desse SMD maldito aí. Não teve jeito de fazer funcionar de volta, de soldar de volta ali. Eu tenho Parkinson, eu não consigo soldar direito. Aí eu tive que comprar outro acelerômetro ali. Mas, pra mim, aquele com as antenas é muito melhor, né? Não, de fato, ele é mais simples, mais prático, é mais... Depende. Se você está montando uma placa... A principal vantagem é que você consegue compactar muito a placa, né? Você consegue fazer ela bem menor do que faria com o componente, o THT. Só que assim, ó, na questão da velocidade de montagem, nesse componente com os terminais longos, você tem que... Primeira coisa, você vai ter que pegar a placa, você tem que alinhar os terminais, colocar no furo, tá? Daí você tem que virar a placa, entortar os terminais, porque senão, na hora de virar a placa, o componente cai, tá? E daí você tem que soldar os componentes, os dois terminais, né? E cortar, tá? Olha o tempo que você demorou. Agora, com os SMD, você pega uma pinça, porque é um componente bem pequeno, já coloca um pingo de estanho de um lado dos terminais, né? Na placa, né? Pega a pinça, coloca lá, solda de um lado, né? E depois solda do outro e terminou. Muito mais rápido, né? Só que tem que treinar bastante, porque senão... E além disso, os SMDs, pessoal, existem de vários tamanhos diferentes. Tá? Esse aqui, ó, deve ser, mais ou menos, é o que eu trabalho. Ou esse aqui, não sei qual deles que é o 0805, que é o tamanho dele. Tá? Então, esse 0805 ele é um tamanho intermediário. Tá? Agora, esses carinhas aqui, sim. Esses aí já é bem mais difícil de soldar. Isso aqui vocês vão encontrar dentro de celulares, por exemplo. São componentes bem menores. Né? Para fazer placas que nem a gente faz no laboratório, por exemplo, que é para pesquisa, não há necessidade de fazer uma placa tão pequena. Né? Então, placas muito pequenas vocês vão encontrar só em dispositivos móveis, tá? Que daí precisa ser pequena. Agora, dentro de uma placa eletrônica num inversor de frequência, dentro de qualquer eletrônica dessas maiores, que envolva potência, vocês não vão ver componentes tão pequenos assim, tá? Já dá para ser um pouquinho maior, que até para montagem é mais fácil, né? Não precisa ter tanta precisão na montagem, tá? Então, pessoal, seguindo, né? Esse tipo de componente, então ele tem o capacitor cerâmico, ele tem uma capacitância relativamente baixa, tá? Os códigos para fazer a leitura, tá? No caso do SMD, não está escrito nada nele. Então, você não sabe, olhando para ele, qual que é a sua capacitância. Tá? Já no capacitor THT, está escrito um código. Por exemplo, aqui, ó, 104. Esse 104 a gente converte para capacitância. Tá? Que eu já vou mostrar depois para vocês como é que faz. Tá? O capacitor cerâmico, ele geralmente suporta tensões que vão até 50 mil volts. Tá? Então, a tensão de operação dele é bem alta. Tá? Então, isso aí foi o máximo que eu encontrei lá de valor de capacitância, 50 mil volts. Mas, no geral, assim, que vocês encontram facilmente, é na faixa de 1.000 a 2.000 volts, vocês encontram facilmente. Tá? Não é difícil de achar um capacitor de 2.000 volts. Tá? Esse tipo de capacitor ele pode operar até frequências altas na faixa de megahertz. Tá? Então, é um capacitor bom para altas frequências. Baixa tolerância. O que significa isso? Se eu comprar um capacitor de 100 microfarads, por exemplo, ele vai ser bem estável. A tolerância dele é aquela tolerância que tinha na resistência lá dos resistores. Tá? Então, se comprar um capacitor, vocês escolhem, na verdade, qual a tolerância que você quer. Quero comprar um capacitor com uma capacitância com uma tolerância de 10%, 20%. Então, vai ficar dentro daquela faixa. Então, a tolerância é baixa. Você consegue capacitores de 10% de tolerância. Tá? Já tem outros tipos de capacitores que é muito maior essa tolerância. Né? Então, 10%, pessoal, para capacitor tá, ó, show de bola. Tá? Para resistores, não. Resistores, geralmente, a gente consegue na faixa de 1%, até menos. 0,1%. Então, são bem mais precisos. Ok? Esse tipo de capacitor não possui polaridade, então eu posso inverter ele
no circuito que não tem problema, não tem lado, tá? Então, leiam essa palavra aqui, ó, não possui polaridade como não tem lado, tá? Você pode inverter ele, que não tem problema, que nem resistor. Resistor também, não importa para que lado que a corrente vai fluir, né? Não tem problema, tá? Aplicação dele, filtros, desacoplamento, que vocês vão ver lá em eletrônica, o que que é isso? Telecomunicações, então, várias aplicações, tá? No cerâmico, pessoal, no SMD, as camadas, elas estão dentro de parece um sanduíche, né? Que são os capacitores MLCC, que a gente chama, né? São os capacitores multicamadas, tá? Beleza? Dúvidas daqui? Quem já trabalhou com esses, o pessoal chama carinhosamente esse tipo de capacitor aqui de lentilha, tá? As lentilhas. Lentilhas. Eu que sou gordo, a primeira coisa que eu lembrei foi de uma lentilha vendo isso daí. Exatamente. O pessoal chama de capacitor lentilha. Tá. Beleza? Então esse é o capacitor cerâmico, tá? Então é uma classificação. Os outros tipos de capacitores, outras classificações, pessoal, por exemplo, são os capacitores de filme, tá? Que eles pertencem a uma classe de tipos de capacitores. Tá? Dentro dos capacitores de filme entram todos esses aqui, ó. São os capacitores de acrílico, tá? Que eu particularmente nunca vi, mas existe. Capacitor de polietileno e polipropileno. Esses são os mais comuns, tá? Poliestireno, mica, papel. Papel nunca vi também, mas o de mica, sim, esse aqui, ó, geralmente são nessa cor aqui, geralmente. Não, a cor não é algo assim, posso cravar com certeza que é o tipo do capacitor. Mas dentro do mesmo fabricante, por exemplo, esse símbolo aqui, ó, pessoal, é o símbolo do fabricante. Esse aqui é o nome da empresa Epicus, que é uma das maiores fabricantes de capacitores do mundo. Tá? Então a Epicus usa esse tipo de cor aqui para os capacitores de polipropileno. Tá? Então aqui está escrito já, ó, inclusive, o valor da capacitância, ó, micro 39. Tá? Então esse cara aqui é um capacitor de 300, de 0, né? O micro está no lugar da vírgula, né? 0,39 micro. Tá? O valor da capacitância. E o 250, pessoal, é a tensão máxima que ele suporta. Então, esse capacitor suporta 250 volts. Tá? Nem todos vai estar escrito, né? E esse aqui está direto o valor da capacitância. Esse aqui, pessoal, tem um código. Ó. Depois eu vou mostrar para vocês como é que lê o código. Tá? Então, esse tipo de capacitor de filme, ele suporta tensões até 10.000 volts. Tá? Pode ser utilizado na faixa de megahertz. Também possui baixa tolerância. Não tem polaridade. Então, não tem lado para ligar. Tá? E pode ser aplicado em qualquer coisa, praticamente. Tá? Uma das vantagens desse capacitor, pessoal, é a sua vida útil. Tá? A vida útil dele é muito alta. Assim, ó, décadas. Tá? A gente está falando aqui de décadas. Tá? Então, são capacitores que duram muito, muito tempo. Tá? O capacitor de filme e de cerâmico, eles podem ser trocados entre eles, inclusive, dependendo da situação. Hein? Tá? Beleza? Então, esses capacitores são bem, bem comuns também. Tá? Aí a gente chega a essa terceira tipo de capacitores aqui, que é um capacitor também muito, muito comum. Tá? Um capacitor que ele é mais comum pela sua capacidade de dar problema. Tá? Porque esse tipo de capacitor aqui, o chamado capacitor de eletrolítico de alumínio, tá? Ele é um capacitor que a principal vantagem dele é a sua alta capacitância. Tá? Então, para o mesmo tamanho de capacitor, eu consigo uma capacitância muito maior em relação àqueles outros que nós vimos. Tá? Então, você consegue capacitores aí de 1 micro até 1 farad. Tá? São capacitores muito, muito grandes. Por exemplo, esse capacitor aqui, ó, 4.700 micro, tá? Ou seja, 4,7 milifarads. Tá? Tanto se a gente voltar no anterior, ó, ele vai até 3 micros só. Tá? Então, eu não consigo valores tão altos assim, nem a pau com aquele tipo de capacitor lá. Tá? E, em compensação, ele não suporta tensões muito altas. Tá? O maior que eu já vi é de 650 volts. Tá? É muito difícil encontrar um capacitor maior do que 650 volts. Nunca vi, pelo menos. Tá? E, geralmente, eles têm que ser utilizados em frequências baixas, menos de 1 kHz. Tá? Então, esse capacitor aqui, por exemplo, é o capacitor que eu utilizava, tá? No meu doutorado.
no meu conversor que eu utilizava, eu utilizava 20 capacitores desses aqui, tá? 20 vezes. Então, esse capacitor, pessoal, ele é do tamanho dessa caneca aqui, tá? Mais ou menos do tamanho dessa caneca. Tanto é que os terminais deles são parafusados aqui. São parafusados. Aqui está o símbolo do positivo, ó. Tá? Então, todo esse lado está marcado com positivo. Então, esse capacitor aqui, ó, todos os eletrolíticos, ou pelo menos a maioria deles, possuem polaridade. Tá? Então, se eu ligar invertido, queima o capacitor. Tá? Tem até o videozinho aqui, se vocês quiserem olhar depois, olhem o vídeo no YouTube aí que mostra um capacitorzinho desses aqui, ó, inclusive explodindo. Até para a gente olhar aqui. Deixa eu abrir o link aqui. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Propaganda. Tem gente Não tá aparecendo para nós, professor. Calma. Ah, tá. 1, 2, 3, milhas. Uma plataforma. Para a apresentação. É aí que tá passando a propaganda. Ele mostrou o link, daí cada um clica no seu computador e olha. Não, deixa eu mostrar aqui mesmo. A tela inteira. Eu não sei se vai ficar boa a imagem aqui mostrando direto, mas... É isso aí, professor. Se não estou te pagando, não faço propaganda mesmo. Exatamente, não vou mostrar aqui. Tá. Estão vendo aqui? Tá. Então aqui o que o cara fez? Ele pegou uns capacitores velhos aí. Tá com cara de gambiarras mil, né? Oi? Tá com cara de gambiarras mil, né? Tem. É um videozinho bem simplesinho aqui. Vou até passar mais para frente aqui. Ó. Aqui ele explica que tem polaridade e tal, né? Daí aqui o que ele faz? Ó, ele pega o terminal vermelho aqui de uma fonte, que é o positivo, tá? E liga no negativo aqui, ó, do capacitor, tá? Daí olha ali o que acontece, ó. Vocês estão vendo essa parte de cima, ó? Ela já é de propósito, pessoal. Ela tem já é como se fosse uma chapinha de alumínio, né? E ela é prensada, tá? É feito um X em cima daquela parte. Então, aquela é a parte mais fraca do capacitor. Então, se a pressão interna aumentar devido à inversão da polaridade, se inverter a polaridade, é como se fosse um curto para ele. Então, ele vai aquecer e vai vaporizar o fluido que tem ali dentro, tá? Que eu já vou explicar. E daí ele vai pegar e vai romper ali, tá? Então, deixa eu voltar um segundo, ó. Eu vou até botar aqui ó, em câmera mais lenta, ó. Velocidade, vamos colocar aqui o 0,5, ó. Então aqui ele aplicou a tensão, ó, e se vocês olharem essa parte de cima aqui, ó, ela vai começar a inflar, tá? Ó, começou a aumentar ali, ó, começou a aumentar até que pega e jorra o líquido, né? Que é o líquido eletrolítico que dá o nome dele. Então, geralmente ele estoura assim. E esse líquido aqui, esse vapor que ele está soltando aqui, fede, tá? Tem um cheiro bem característico aí e esse capacitor está condenado, não tem mais o que fazer, tá? Não tem mais salvação, tem que trocar. Então, esse tipo de capacitor é bastante utilizado nessas fontes de computadores, né? Então, quando vocês desmontarem uma fonte dessas de computador, vocês vão ver enormes. São os capacitores enormes lá que suportam a tensão da rede retificada, né? Uma tensão constante, né? Mais ou menos contínua, na faixa ali de uns 300, 350 volts. Tá? Então, lá vão ter capacitores geralmente de 400 volts, 450, tá? Que são os chamados capacitores eletrolíticos, né? Geralmente são utilizados eletrolíticos por causa do valor da capacitância, que você não consegue em outros tipos, né? Porque, ó, esse aqui também, esse aqui estourou, ó. Ali, ó. E esse aqui não chegou a jorrar vapor, tá? Mas dá para ver o papel ali dentro, ele tem tipo um papel ó, que é usado como, né, que fica embebido nesse fluido, tá? Que faz com que dá o nome dele de capacitor eletrolítico, tá? Bom que tá ali, daí a gente não precisa fazer em aula isso aqui para mostrar, né? Porque... Professor, eu tenho um outro vídeo aqui que também ele é mais de câmera lenta, Manda aí. Tá. E eu também, aí eu tenho outra história também. Esse fui eu mesmo. Eu tinha uma fonte de computador velho em casa. Aí, sei lá, eu liguei, não olhei o seletor de tensão. Aí tava em 127, liguei 220, meu, deu um estouro, um cheirão de óleo. No minuto 155. 155. Mais ou menos por ali tem um.
Eita, um pouquinho antes aqui. Vou botar áudio aqui. Eita. Olha lá. Eita. É muito massa. Chegou. Nossa, mas ele eu deu acho um que curto. ele exagerou na tensão, eu acho. Exagerou bastante, porque ele chegou a encandecer os terminais aqui, ó. Nossa. Tá, então isso aqui foi muito feio, ó. E daí ele aumenta a temperatura internamente e superaquece, e daí vaporiza esse. Meu Deus, o cara deve ter caído da cadeira ali, ó. Vamos ver isso aqui. Nossa senhora. Esse é o vídeo, é o vídeo inteiro dele fazendo isso, então. Oi? O vídeo inteiro é praticamente ele fazendo isso. Meu Deus. Queimando componentes. Ah, eu queria ser pago pra fazer essas coisas também. Nossa senhora. Bem câmera lenta. Ele botou Olha os olhozinhos. os olhinhos em cima. Que massa. Gostei do porta-microfone do cara ali. Né? Ele ligou em tensão alternada direto da rede. Meu Deus. Ah, não, daí é um curto. É um curto. Os olhinhos ficam muito massa. Nossa, aqui é o terminal voando. Nossa. Credo. Não, o bicho é loucão mesmo. Fraquinha a câmera do cara, né? Professor, não sei se o senhor já viu, tem um cara que também faz vídeo no YouTube, para variar, é russo. O cara, dizem que ele é engenheiro eletricista, né? Aí o cara fala, ele toma choque de tudo que é jeito. Tipo, isso aí é o Electro Boom. Isso. Nossa, velho. Esse louco é muito massa. A guitarra que ele ligou direto na tomada, velho. Não. Isso daí eu vi. Esse louco é muito massa. Mas que nem o senhor disse que fede bastante, né? Aquela fumaça, né, professor? Imagina aquele cara ali, tapado de fumaça em volta. Tá louco. Sim, é um fedor aquilo ali. Então, quando vocês pegam, sei lá, um dia pegar uma fonte para arrumar, por exemplo, tu pega a fonte na mão ali, tu cheira ela, tu já sabe, estourou o capacitor eletrolítico. Então, eles vão envelhecendo e daí chega um ponto que eles rompem e você vai. Então, numa fonte é o elemento de menor vida útil. Uma fonte eletrônica dessas é o capacitor eletrolítico. Então, geralmente é ele que queima mais fácil. Então, e se não tiver o capacitor funcionando, a fonte geralmente não vai funcionar. Beleza? Então, esse tipo de... Como é que ele consegue? Porque assim, quando eu mostrei para vocês antes, né? O que é um capacitor? Eles são duas placas paralelas, né? Quanto menor as placas, maior vai ser a capacitância. Então, como é que esse capacitor consegue uma capacitância tão grande dentro de um volume praticamente igual a de um capacitor de filme? Então, como é que ele faz? Ele faz o seguinte, ele aumenta a área de contato das placas fazendo um sistema assim, ó. Ele tem rugosidades assim nas placas, tá? E daí muito próximas umas das outras. Então, no final das contas, essa área efetiva das placas, ela acaba sendo aumentada, tá? Então, é um sistema meio poroso, tá? E ali dentro tem um fluido que fica entre essas placas, tá? Que é o chamado de fluido eletrolítico, tá? E ali dentro acontece como se fosse uma reação química, tá? Eletroquímica, na verdade, que faz com que ele armazene uma quantidade de carga muito maior. Só que como tem essa reação eletroquímica ali dentro, acaba que a frequência com que esse capacitor pode operar, né, carregar e descarregar, ele fica reduzida. Então eu acabo tendo frequências menores, só que em compensação eu consigo capacitâncias altas, tá? Então aumenta a capacitância, diminui tensão e diminui frequência. Tá? Então, onde é que ele é usado? Ele é usado principalmente em filtragem em baixa frequência. Então, por exemplo, eu quero fazer um retificador, uma fonte CC, vou pegar a tensão alternada da rede, vou retificar ela, vocês vão ver lá em eletrônica 1, e daí eu vou botar um capacitor ali na saída, geralmente é um capacitor eletrolítico, tá? Porque daí ele fica um capacitor menor. Tá? Beleza? Então, existem vários tipos. Esse aqui, como é um capacitor grande, pessoal, ele é parafusado. Esse capacitor aqui é o que eu utilizei. Ele é um capacitor de 450 volts, 4.700 micro. Tá?
Esse aqui também, ó, é 4.700 micro, só que ele é 25 volts. Tá? Isso aqui não está em escala, tá, pessoal? Mas esse capacitor aqui é bem menor que esse aqui. Então, se esse grande é desse tamanho aqui, ó, aquele de cima lá, ele é desse tamanho assim. Tá? Ele é muito, muito menor. Por causa de quê? Por causa da tensão máxima. Tá? Então, a tensão influencia muito no tamanho do capacitor. Tá? Aqui, ó, e também existem capacitores SMD também. Então, os terminaizinhos eles estão aqui, ó, e você solda pelo lado. Tá? Também é bastante utilizado. Ok? Então, esse cara aqui, ó, o eletrolítico, ele tem aqui, ó, vocês estão vendo que se vocês olharem de cima, ele tem tipo um X aqui, ó. Então, essa parte aqui, ó, ela é meio que mais frágil. Então, se aumentar a pressão, ela entorta e rompe. Tá? E daí, para aliviar a pressão interna, para ele não explodir todo ele. O que também pode acontecer, se essa válvula falhar. Ela funciona como se fosse uma válvula. Então, ela rompe e o vapor sai naquela direção apenas. Tá? Esse capacitor aqui, pessoal, ele tem essa partezinha branca aqui, ó, que é uma válvula também. Então, se a pressão interna subir devido a alguma coisa errada que foi feita, essa válvula solta e daí o vapor sai por ali. Tá? E esses capacitores SMD de cima aqui, pessoal, não tem essa válvula. Então, o que acontece? Se você fizer alguma coisa errada, inverter polaridade, essa capa aqui, o pessoal, ela tem uma parte pressionada aqui ao redor, ó, que é para segurar a capinha no lugar. Então, aqui essa partezinha se solta e daí toda a capa voa. Tá? Então, isso aqui vira um projétil. Tá, pessoal? Eu já vi acontecer de perto, eu já vi gente que estourou capacitor desse tipo de ficar o capacitor grudado na testa. Tá? Então, isso aqui vira um projétil. Então, não fiquem de frente para um capacitor desses quando vocês estiverem trabalhando. Tá? Beleza? Então, essa aqui também é legal de explodir. Essa aqui é mais legal, mas não pode ter nada na frente. Beleza? Dúvidas daqui? Tranquilo? Esse aí foi o mais comentado deles. Uhum. E depois, pessoal, tem um outro tipo de capacitor, que também é um capacitor eletrolítico, tá? Só que é o eletrolítico, aquele lá, o eletrolítico de alumínio, tá? Esse aqui é o eletrolítico de tântalo, tá? Eletrolítico de tântalo, é um outro tipo de capacitor, tá? Também existe no formato SMD, então nesse formato aqui, ó, tá? Então você solda nos terminais aqui, ó, em cima da placa. Ele tem uma marquinha aqui, ó, pessoal, para indicar que esse lado aqui é o positivo. Tá? Então a marquinha indica o positivo do capacitor, ele também tem polaridade. Então ele tem lado para ser ligado. Tá? Se ligar invertido, explode também. Tá? Explode mesmo. E aqui tem esses outros aqui, que são os feijãozinhos aqui, que tem aqui uma marquinha, um maisinho, indicando que esse aqui é o terminal positivo. Tá? Então esse capacitor aqui, ele é um capacitor de 10 volts e 22 microfarads. Então o 22 indica a capacitância. Tá? Esse cara aqui é 22 microfarads e o símbolo aqui, ó, 10 volts. Tá? Esse tipo de capacitor, ele também tem uma capacitância alta, não é tão alta quanto o eletrolítico de alumínio, 50 mili, tá? Só que ele tem uma tensão bem menor. Então, vocês não vão encontrar valores muito mais altos do que 125 volts. Tá? Então, não é tão alto. Em compensação, ele suporta frequências maiores. Tá? O outro era 1 kHz, esse aqui pode ir a 100 kHz. Tá? São mais estáveis, ou seja, eles não variam tanto, a tolerância é menor. Tá? E melhores características de frequência. E geralmente é mais caro. Tá? Mais caro que o alumínio. Utilizado para a mesma função do alumínio, filtragem e desacoplamento também, que vocês vão ver mais para frente. Tá? Beleza? Já viram esse tipo de capacitor aqui também? Isso aqui dentro de celulares vocês vão ver. Tá? Dentro de algum celular, algum equipamento móvel, vocês vão ver esse tipo de capacitor. Beleza? Vamos fazer uns 5 minutinhos de intervalo aí, pessoal. Vocês ficaram em silêncio aí, é porque achou a glicose aí, provavelmente. Tranquilo? Pode ser. Pode ser, o Gustavo falou. Acabou a energia. Já no fim. No fim. Que a prova cansou o pessoal. Oi? É que a prova deixou os caras cansados. O pessoal tá meio grog desde cada prova. Dormi tarde também. Tá. 9h40 voltamos aí. 10 minutinhos. Tá?
Valeu.
Partiu! Vamos lá, gurizada. Vamos. Vamos lá. Todo mundo aí? Podemos seguir? Opa! Vamos lá, então. Ok? Então, antes nós vimos os tipos de capacitores, né? Então, vamos ver agora como que a gente faz para fazer a leitura da capacitância quando eu encontrar um capacitor aleatório. Tá? Então, a leitura de capacitância, pessoal, ela não é algo tão padronizado como no caso dos resistores, né? Resistores, vocês vão encontrar lá dois tipos, basicamente. Se for um THT, né, desses que atravessa a placa, vocês vão ver, geralmente, código de cores. Tá? Então, vai ter um código de cores lá mostrando que vocês têm que converter a partir daquele código. Ou se for SMD, vai ter aquele código de números lá. Daí, vocês só convertem, e é basicamente esses dois tipos. Tá? Agora, em capacitores não é tão padronizado assim. Existem vários padrões diferentes. Cada empresa segue o seu padrão. Tá? Então, existem alguns mais comuns. Quando o capacitor for grande o suficiente, pessoal, ele pode aparecer, por exemplo, escrito direto o valor. Então, por exemplo, aqui, ó, 10 nano. Tá? Então, aqui já vai estar direto o valor da capacitância, 10 nanofarads. Nesse outro caso aqui, 1N2. Então, o N, pessoal, está no lugar da vírgula. Então, esse cara aqui é 1,2 nano. Tá? Por que o N vem no lugar da vírgula? Porque quando eu tenho um número quebrado, pode acontecer desse capacitor aqui, por algum motivo, né? Sei lá, vai que é raspado alguma coisa sem querer, por exemplo, e apaga só a vírgula. Tá? Então, ele vai mudar o valor da capacitância drasticamente. Então, ali, com o N no meio, pessoal, fica muito mais difícil de ter erro de leitura, dessa vírgula ser apagada ou de eu não enxergar essa vírgula por causa do tamanho dele. Então, uma maneira melhor de evitar confusão. Tá? Quando o capacitor for maior ainda, eu posso já colocar também direto lá. Por exemplo, nesse caso aqui, tem vários códigos aqui, né, pessoal? Mas a gente tem que filtrar e descobrir qual deles é o valor da capacitância. Então, por exemplo, esse T593, isso aqui, pessoal, é um código do fabricante. Esse W804 também é um código do fabricante. Não tem nada a ver com a capacitância. Ele tem a ver com outros critérios que vocês têm que... Se vocês digitarem esse código aqui, ó, tem que escrever assim, ó, capacitor T593 datasheet. Tá? No Google, vocês vão encontrar o folheto de dados lá, o datasheet desse capacitor, que tem outras informações, por exemplo, comportamento para diferentes frequências. Tá? Então, lá vai estar escrito tipo, variação da capacitância em função da tensão e da frequência. Vai estar lá no datasheet. Tá? O que tem aqui, pessoal, é esse outro número aqui, ó, esse micro 15, esse sim é o valor da nossa capacitância. Tá? Então, micro está no lugar da vírgula, então isso aqui é 0,15 micro. Tá? E aquele K que tem do lado, pessoal, é a tolerância. Tá? Então, tem uma tabela de tolerância também. Então, o K, pessoal, significa mais ou menos 10%. Tá? Então, é micro 15 com mais ou menos 10% de tolerância. Tá? Então, isso significa micro 15 é 0,15 micro ou 150 nano. Tá? Com mais ou menos 10% de tolerância. E esse 630, pessoal, indica a tensão do capacitor. Então, 630 volts. Tá? 630 volts. Quando eu não tiver esse nano aqui, por exemplo, tá? Nesse caso, nano, que significa que a capacitância é na ordem de nano. Quando eu tenho um número assim direto, pessoal, esse tracinho embaixo pode ser que não apareça também, mas geralmente aparece. E esse valor for direto, daí que significa que esse valor aqui está em picofarads. Tá? Código com 2 números corresponde a valor em picofarads. Tá? Esse tipo de capacitor é bastante utilizado em circuitos ressonantes ali, o circuito de geração de clock do Arduino lá, por exemplo, utiliza o cristal, aquele, e 2 capacitorzinhos de 22 pico. Tá? E quando o capacitor for maior ainda, por exemplo, nos capacitores eletrolíticos, está lá, ó, 1000 microfarads, 50 volts. Tá? Então esse cara aí já está o valor da capacitância direto e a tensão máxima dele direto. Tá? Nesses dois aqui eu não sei qual que é a tensão máxima. Geralmente é em torno de uns 50 volts. Tá?
mas não está escrito porque não cabe, tá? Não cabe o valor da tensão. Ok? Beleza? Então, esses aqui são os simples, tá? Que são mais fáceis de fazer a leitura, tá? Em alguns tipos de capacitores, pessoal, existe um código, tá? Que nem aquele código de resistores SMD que eu mostrei para vocês lá atrás, tá? Então, aqui também tem um código para fazer a leitura. Então, você tem 3 algarismos, pessoal. O primeiro algarismo o primeiro número é o primeiro algarismo, o segundo é o segundo, e o terceiro é o número de zeros, tá? Então, por exemplo, se eu pegar ali, ó, 1, 2, 3, tá? Significa que eu coloco o número 12 com 3 zeros depois, 1, 2, 3, e esse valor vai estar em picofarads, tá? Esse valor vai estar em picofarads. Por quê? Porque geralmente os valores começam a partir de picofarads, tá? Então, já todos eles são múltiplos de picofarads, tá? Então, 12.000 picofarads eu tenho que converter. O normal seria expressar na forma de nano, né? Para não carregar todos esses zeros aqui, né? Então, 12.000 pico é a mesma coisa que 12 nano, tá? E o J aqui, ó, é a tolerância, tá? Então, aqui na tabela, 5%, ó, tá? 5% de tolerância, tá? Existe também outros códigos, tá? Quando aparecer 3 códigos, pessoal, por exemplo, aqui o Z5U, então ele informa outras coisas. Por exemplo, a letra, ela indica a temperatura mínima, a segunda indica a temperatura máxima, tá? E a outra é a variação da capacitância, tá? Que seria equivalente a essa letra sozinha aqui também, tá? Mas é outra tabela, tanto é que o J nem tem nessa tabela aqui, tá? Então, essa nomenclatura aqui, pessoal, também é bastante utilizado. Os mais comuns, pessoal, por exemplo, um que eu utilizei bastante, que é o X7R, tá? Que é um capacitor também bem comum. X é a temperatura mínima 155, menos 55. O 7 ele suporta até 125 e o R é 15% de tolerância, tá? Então, esses aí são os mais utilizados. Então, se vocês pegarem alguns que tem essas últimas letras aqui, ó, pessoal, olha, por exemplo, esse V aqui, ó. O V, a capacitância dele pode variar menos 82%. Tá? Imagina comprar um capacitor onde a capacitância dele pode variar até menos 82%. Tá? Então, são capacitores bem qualidade meio duvidosa. Tá? Caiu a internet aqui, diz o colega. Tá. Por isso saiu. Ok. Já voltou, né? Beleza? Então, esses são os códigos aí. Vocês vão encontrar, vocês vão precisar fazer leitura disso aqui um dia. Não é bobagem isso aqui, com certeza. Isso aqui ainda é bastante utilizado, tá, pessoal? Tá? Bastante mesmo. Ok? E eu vou colocar aqui alguns outros exemplos, tá, pessoal, para mostrar. Então, vocês vão pegar, por exemplo, esse tipo de capacitor aqui, ó, tá? Então, vai estar lá, por exemplo, ó, 474K. Então, como é que eu faço a leitura desse código desse valor de capacitância? Então, é aquele mesmo sistema de antes, ó. Vocês vão olhar aqui os dois primeiros números, 47, com 4 zeros depois, tá? Esse valor vai estar em picofarads, tá? E o K é a tolerância, tá? Então, como é que fica? 47, 4 zeros depois em pico, tá? Então, aqui está o pico, passa 3 casas para o lado aqui, ó, 470 nano, tá? 470 nanofarads com mais ou menos 10%, que é o código K aqui, ok? Esse outro aqui, pessoal, tá? Vai ter alguns outros códigos aqui só para confundir. Esse 2A aqui na frente, o pessoal tem que ignorar, tá? Que é um código do fabricante, tá? 2A334J. Então, como é que eu leio? 33, 4 zeros depois, e o J é a tolerância, tá? Então, 33, 4 zeros depois, 330 nano. E o J, olhando na tabela de antes, né? J... o K é 5 e 10%. Tá? Beleza? Então, esses aí tem que fazer a leitura dos códigos. Já esse terceiro aqui, ó, já está escrito ali, ó, 7N4. Então, é 7,4 nano. Tá? J é a tolerância e 2K0, pessoal, é a tensão. Então, é 2K é 1000, 0. Então, é 2000 volts.
tá? Okay? Então, 7,4 nano, tá? Então, isso aqui é 7,4 nano, tá? E 2.000 volts, pessoal, de tensão de isolação. Então, esse capacitorzinho aqui pequenininho, ele suporta 2.000 volts entre os terminais, tá? Esse outro aqui, pessoal, é o capacitor aqui, ó, a ponto 33. Então, esse aqui é ainda diferente, ó. Então, esse ponto 33, pessoal, significa que esse número aqui está em micro, tá? Então, é bem confuso esse sistema de capacitores. É ponto 33 micro, tá? Porque se o valor é muito grande aqui, ó, não poderia ser ter um ponto. Então, não pode ser nenhum desses sistemas daqui de cima. Não é um código, tá? É o valor direto, tá? Se fosse em pico, ia ser um valor muito pequeno. 0,33 pico nem existe capacitor. Pelo menos nunca vi. Então, esse cara aqui está em micro. Tá? Então, é 0,33 microfarads, ou seja, 330 nano. Tá? 275 volts. Tá? E esse aqui é o capacitor X2. Ele é um tipo de capacitor específico. Tá? Existem dois tipos de capacitores, capacitor X e capacitor Y. Tá? Sendo que cada um deles tem uma característica diferente. Eu vi até essa semana, não lembro de cabeça exatamente. Mas o X, eu acho que, se não me engano, ele é o capacitor que, quando dá defeito, ele abre. Tá? E o Y, quando dá defeito, ele curto-circuita. É o mais comum acontecer. Tá? Então, tem vantagens de utilizar um e outro dependendo do circuito. Tá? Principalmente circuitos de filtragem. Tá? Ok? E esse outro aqui, ó, 105J, tá? Então é 10 com 5 zeros depois. 10 com 5 zeros depois, em pico. Dá 1 microfarad, tá? J é 5%, 400 volts aqui. Pronto. E esse outro aqui, para finalizar, micro 68. Então é 0,68 micro, tá? Ou seja, 680 nano. O M aqui, ó, é 20% e o 63 é a tensão, tá? 63 volts. Okay? Esse aqui é um que eu utilizava também bastante, desse tipo aqui. Isso aqui é de polipropileno. Tá? Polipropileno. Beleza? Tá? Dúvidas aqui, pessoal? Entenderam como é que faz a leitura? Tranquilo? É. Yeah. Não, deu pra entender sim. Dá pra entender? Não, lógica é mais ou menos. Mas tem que dar bastante explosão nas aulas, né, professor? Oi? Tem que dar bastante explosão nas aulas, né? Ah, sim. Não, isso depois nós damos um jeito, né? Vai ter bastante tempo para nós fazer. Show de bola. E tem também, pessoal, um outro tipo de leitura ainda, que é com código de cores, tá? Que isso aqui eu já vi em circuitos de rádio muito antigo, tá? Então isso aqui não é muito utilizado, a gente nem vai ver aqui. Mas ele tem o sistema de cores também. Eu acho que nem se vende mais desse tipo aqui, nós nem vamos olhar aqui. Mas só para vocês saberem, se um dia vocês virem, vocês vão dizer, eu já vi isso aí na aula do professor Jonas, né? Tá? Mas não se apeguem a isso aqui, tá? Não é muito utilizado. Beleza? Então tá. Dúvidas? Os tipos de capacitores aí, tranquilo? Vamos seguir? Então tá. Nós vimos os tipos de capacitores para vocês pegar e pelo menos ver um antes da gente começar a parte mais matemática, tá? A gente já está aqui, ó, quase 10 horas. Eu vou só começar aqui, pessoal. Não vou me aprofundar muito, uns 10 minutos aqui, porque eu vi que vocês já estão meio cansados aqui, tá? Daí segunda-feira a gente começa valendo, tá? Mas vou tocar mais uns 10 minutinhos aqui só para vocês terem o que pensar no final de semana, tá? Beleza? Vamos lá. Só algumas equaçõezinhas de início. Então, se vocês lembrarem lá da primeira aula, tá? Nós vimos essa equação aqui, ó, tá? Até deu um recorte lá da primeira aula. Então, o que é corrente? Corrente é quantidade de carga, que é medida em coulombs, tá? Dividido pelo intervalo de tempo, tá? Então, é coulomb por segundo dá ampere. Então, isso é a definição de corrente elétrica, tá?
Então, se vocês pensarem assim, se a gente pegar essa equação aqui, ó, tem um delta, né? Só que na prática, pessoal, se a gente quisesse saber a corrente instantânea num fio, ela é a taxa de variação de carga por unidade de tempo, tá? Então a gente pode escrever isso aqui nesse formato aqui, ó, chamado formato diferencial, tá? Que vocês viram lá no livro. O que significa isso aqui, pessoal? O que significa essa equação aqui? Vocês estão ninja lá com o Linto. Derivada. Oi? Derivada. Derivada, né? Então, a derivada da carga no tempo é a corrente instantânea, ou a corrente, tá? Beleza? Então, agora a gente está começando a ver que aquilo que vocês estão vendo lá em cálculo também é aplicado aqui em circuitos, tá? Também é aplicado aqui em circuitos. Então, isso significa o quê? Que a taxa de variação de carga no tempo é igual à corrente elétrica. Tá? Isso que diz essa equaçãozinha aí, tá? E lembrando, né, que a carga e a corrente são funções do tempo. Tá? Então, eu posso ter corrente e carga variando no tempo. Por exemplo, se for uma tensão alternada, ou como nós vamos ver agora, vocês vão ver que elas podem variar de outras formas também. Tá? Além disso, a equação acima, pessoal, ela pode ser manipulada como se fosse um quociente. Tá? Não contem para o professor de cálculo que eu fiz isso aqui, tá? Mas lá vocês estão fazendo derivada, né? Então, a derivada é um operador. Então, vocês pegam, por exemplo, uma equação assim, ó, y igual a, sei lá, x ao quadrado. Então, vocês vão pegar e derivar essa equação y em relação a x. Ok? Só que isso aqui, pessoal, ó, se vocês fazerem essa derivada, quanto que dá essa derivada aqui? Então, ela é a mesma coisa que eu fazia a derivada de x em relação a x ao quadrado, né? Então, isso aqui vai dar 2x. Ok? Então, isso aqui, ó, se eu pegar essa primeira parte, ó, e olhar assim, ó, dy dx, isso aqui vale 2x, tá? O que eu posso fazer, pessoal? Eu posso pegar isso aqui, ó, para mim, ó, ele foi usado como sendo um operador derivada, tá? É uma operação, tipo, né? Só que eu posso fazer o quê? Isso aqui eu posso considerar como sendo uma divisão, tá? Isso aqui pode ser para nós uma divisão. Então, eu posso pegar esse dx, pessoal, e passar multiplicando para o outro lado. Tá? E daí, esse negócio fica assim, ó. dy igual a 2x dx. Tá? Olha que loucura. Isso aqui, pessoal, nós vamos fazer muito aqui. Tá? Nós vamos fazer muito. Vocês viram isso dessa forma lá também, como sendo uma divisão? Lá em cálculo? Não, a gente viu que isso é uma morte da matemática. A morte da matemática. A gente não. Por isso eu falei aqui, ó, não conte com o professor. O professor até mostrou isso daí, mas ele disse que se ele visse alguém fazendo isso daí, ele fica triste. Eita, louco, ó, não conta, então. Eu já coloquei no slide, porque eu sabia. Ele vai Quando usar. ele estiver na rua, ele vai te açurrar. Ele vai usar a linha de pressão que o Bender vendeu pra ele. Ah, é? Então, assim, ó, não conto pra ele, nós vamos fazer aqui de vez em quando, tá? Eu tirei um print aqui agora. Daqui um pouquinho ele bate na tua casa aí, Tibó. Então, aqui a gente desafia as leis da matemática. Aqui pode. Aqui não tem problema. Tá? Mas é uma forma da gente interpretar também a derivada como sendo um quociente. Tá? Um quociente de duas coisas. Tá? Quociente é a taxa de variação de carga, ou a variação, né? No limite, a gente poderia dizer que isso aqui é um delta, né? A variação de carga por uma variação de tempo. Poderia colocar um delta aqui, né? Tá? Eu posso fazer esse delta o quão pequeno eu quiser, até chegar a um nível que a gente pode chamar de derivada. Tá? Mas antes de virar uma derivada, ela era um quociente. Tá? Daí depois que a gente abstraiu e chamou de derivada. Tá? Mas agora nós vamos considerar um passo antes dela virar derivada. Tá? Eu tinha visto em esquema parecido assim quando em aproximação linear, né? Aham, sim, lá a aproximação linear também é feito isso aí. Isso aí nós vamos fazer lá no semestre que vem, lá em eletrônica também. Lá tem uma aproximação linear que nós vamos fazer com derivada também. Também vai ser usado. Beleza? Então, ó, não conta com o professor de cálculo, tá? Tá.
Então, assim, ó, se nós fizermos isso, ó, passar esse dt para o outro lado, então vai ficar que a taxa de variação... Aqui, na verdade, seria só a variação da carga igual a corrente vezes a variação de tempo, tá? Então, se a gente pegar essa equação aqui, ó, né, e agora fazer o seguinte, ó, integrar dos dois lados, tá? A corrente varia no tempo e o dt está ali. Então, quando eu tenho só essa parcela aqui, esse dq e esse dt, pessoal, a gente chama da diferencial, né? Seria a diferencial. Quando eu integro alguma coisa, vocês estão vendo a integral lá, né? Já estão fazendo, né? Estão aprendendo integral. Sim. Então, quando vocês fazem uma integral, por exemplo, assim, uma integral de, sei lá, vamos pegar de 2x dx. Então, vocês têm que entregar uma função, tá, em relação à sua diferencial, à sua variável. Então, aqui o x está aqui e o x está aqui. Então, sempre que tem um símbolo de integral, você tem que integrar, e aqui tem que ter a diferencial da integral, tá? Então, quando eu estou fazendo uma integral aqui, ó, eu tenho que integrar em relação do lado esquerdo, eu vou integrar em relação ao quê? E do outro lado, eu vou integrar em relação ao tempo, tá? Significa que os limites de integração, se eu estou integrando no tempo, os meus limites têm que ser tempo. E se eu estou integrando em relação à carga, a minha carga tem que estar nos limites aqui, nos limites superior e inferior. Tá? Vocês viram a integral definida já, né? Com os limites aqui em cima, já viram, né? Ainda não. Ainda não? Não viram mesmo? Especificamente, assim, não. Só falou um pouco, mas não pegou ainda. Tá. Mas logo vocês vão ver. Então, logo nas próximas aulas, eu não sei se na próxima aula a gente já vai usar. Tá, mas eu dou uma conversada com o Linto lá para ele dar uma apurada. Tá. Mas eu posso pegar e integrar, então, dos dois lados. Tá? Porque a derivada, pessoal, também eu tenho uma equação assim, ó, por exemplo, y igual a, sei lá, 5x ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso pegar e derivar essa equação aqui dos dois lados. Posso fazer a operação derivada dos dois lados. Tá? Então, se eu derivar desse lado, em relação a x, desse lado eu também vou derivar em relação a x. Então, sempre que eu faço uma operação, eu faço dos dois lados. Né? Então, do lado esquerdo vai ficar dy dx. Tá? E do outro lado eu vou fazer a derivada. Tá? Então, a derivada, esse 2 aqui para frente, vai ficar 10x. Tá? Então, a derivada, eu posso aplicar a derivada em ambos os lados de uma igualdade. A integral também. Se eu tiver uma integral assim, ó, y igual a, vamos fazer o contrário, 10x, tá? Eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse cara e integrar ele dos dois lados. Só que para mim integrar, eu preciso de uma diferencial. Tá? Então, eu tenho que usar... aqui eu poderia colocar uma diferencial aqui, daí teria que ser a mesma dos dois lados. E nesse caso aqui ela já está aqui, ó, o dq e o dt. Tá? Então, eu vou integrar em relação àquela diferencial. Tá? Então, esse carinha aqui vai ficar dessa forma. Então, eu tenho que fazer a integral de dq. Tá? Então, isso aqui é uma integral de 1, na verdade. Tá? Estou integrando 1 em relação a dq. Então, essa integral, ela vai dar a própria carga. Tá? E o que são os limites aqui? Os limites, o t0 é de onde que eu quero integrar até aonde. Tá? Porque se vocês virem lá da aula de cálculo, a integral, pessoal, ela vai estar relacionada com o cálculo de áreas. Tá? Relacionado com o cálculo de áreas. Então, aqui eu vou fazer a integral desse lado esquerdo, a integral de 1 vai dar a própria carga, tá? A integral de 1 dq vai dar a própria carga, de q até q0. E do outro lado vai ser a integral de t0 até t, tá? Da corrente. Tá? Então, essa integral da corrente vai depender da forma que equação que é aqui. Eu não sei, não tem uma fórmula geral para essa integral. Ela vai depender de cada equação. Se for uma exponencial, se for um polinômio, vai depender. Tá? E daí, desse lado, não sei se vocês viram ou não viram com detalhes, né? Então, a integral, quando eu faço a integral, aqui ficam os limites de integração. Depois que eu calculei a integral, eu avalio esses limites de integração assim, eu substituo essa carga aqui dentro menos essa carga aqui dentro.
Tá? Então eu substituo e faço a subtração entre as duas. Tá? Então a minha carga, ela é a diferença da carga que eu quero calcular menos a carga inicial, o Q0 é a carga inicial, é a integral do tempo inicial até o tempo que eu estou considerando da corrente. Tá? Então isso significa o quê? Que a carga, pessoal, ela é a integral da corrente. Tá? Então passando esse Q0 para o outro lado, né, todas as variáveis aqui estão variando no tempo. Então o que é a carga, pessoal? Que passa por um fio. É o quanto de carga já passou, que é a carga inicial, tá? Igual a integral da corrente. Tá? Que é essa equação aqui, pessoal, é o contrário dessa. Então, essa aqui está na forma diferencial. E essa aqui está na forma integral. As duas equações dizem a mesma coisa. Tá? As duas equações dizem a mesma coisa. Só que uma está na forma diferencial e a outra está na forma integral. Tá? Se eu pegar essa equação de baixo aqui, ó, e derivar dos dois lados, eu volto para a equação de cima. Tá? Ok? Então, essa equação aqui, o que ela nos diz? Ela diz o seguinte, ó, se a gente começar... isso aqui, ó, é um gráfico da corrente no tempo. Tá? Então, está passando o tempo. E isso aqui ó, pode ser o quê? Pode ser uma seção de um fio aqui. Ó, tá? A seção do fio e está passando uma determinada corrente. Tá? dt. E eu quero saber quanto de carga está passando nesse fio. Tá? Como é que vocês faziam lá na primeira aula para calcular a corrente? Vocês pegavam a quantidade de carga e dividiam pelo tempo. Tá? Quando que eu posso usar essa equação aqui? Ó, tá? Ou, se eu quero saber a carga, eu só passo multiplicando, é a corrente vezes o tempo. Tá? Então, quando a corrente é fixa, digamos 10 amperes aqui, ó, durante 10 segundos, isso aqui vai dar, então, uma carga de 10 vezes 10, 100 coulombs. Tá? Essa equação, pessoal, só funciona quando a corrente é fixa. Esse gráfico aqui, ó, tá? Ele teria que ser assim, ó, uma reta. Tá? Então, é tempo. E aqui ó, é a minha corrente. Tá? E aqui é 10 amperes. Então, se a corrente ficar fixa no tempo, eu posso calcular a carga, tá? Calculando a área embaixo dessa curva. Tá? Que é o quê? Aqui vai ser 10 segundos, ó, 10 vezes 10 vai dar meus 100 coulombs. Lembra que eu falei lá para vocês isso lá na primeira aula? Que a área embaixo da curva, da curva da corrente em relação ao tempo, essa área aqui, pessoal, é a carga. Tá? Então, eu posso transformar essa curva aqui ó, num quadrado, ó, onde a largura é 10 segundos e a altura é 10 amperes. Então, 10 vezes 10 dá 100. Tá? 100 coulombs. Okay? Então, a área, pessoal, está associada à carga. Por quê? Porque a área também a gente pode entender como a integral da curva. Tá? Então, é isso que essa equação aqui está dizendo. Ó. A carga, esse cara aqui, ela é a integral da corrente. Tá? Que é a mesma coisa que a área. Tá? Só que a área de um quadrado é fácil de calcular. E quando tem uma curva assim, ó, que está variando no tempo, como é que eu vou calcular essa área aqui embaixo? Sendo que a área vai ser a minha carga. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma integral. Eu tenho que saber essa equação aqui, isso aqui, sei lá o que pode ser. Essa corrente aqui, ela pode ser, digamos, sei lá, 5 mais 2 seno de ômega t aqui. Sei lá, uma frequência. Lá, inventei uma curva aqui. Né? Porque é 2 seno mais 5, né? Então tem um offset ali. Então poderia ser essa curva aqui. Se eu quero calcular a carga, eu tenho que integrar essa curva. Tá? Ok? E daí, ó, nesse caso, a minha carga inicial eu comecei com 0 coulomb. Então, aqui começou o gráfico, né? Então, não tinha passado a corrente ainda, então a minha carga inicial era 0. Tá? Agora, a minha integral, pessoal, na verdade, a gente pode entender como sendo um contador de carga. Né? Porque ele está integrando a corrente e está contando quantos coulombs estão passando ali. Tá? Então, no início não tinha passado nada ainda, por isso que começou minha carga inicial é 0. Tá? Foi ligado o sistema em 0. Daí começou a contar carga. Tá? Isso aqui, pessoal, eu utilizei no meu doutorado, por exemplo, para estimar o estado de carga de uma bateria. Tá? O nome disso aqui é chamado de contador de Coulomb. Tá? Porque ele conta quantos coulombs passou nesse fio.
E no meu caso lá eu contava quantos coulombs entraram em uma bateria, tá? Então, se eu sei mais ou menos a capacidade da bateria, eu consigo contar a carga que entrou e saber se ela está carregada ou não, tá? Então, a gente estima o estado dessa carga integrando a corrente, tá? Que vai dar quantos coulombs. Porque isso que uma bateria faz, né? Ela armazena carga, né? Pausa para... Eu já não ia muito bem em cálculo. Em circuitos também mal menos. Agora, meu Deus do céu. Mas agora, pessoal, vocês vão ter uma interpretação física da integral e da derivada. É mais legal ainda. Tá. Vai dizer que não. É empolgante. Empolgante. Legal. Como diria seu Linto. Olha, eu acho que se eu tivesse entendido, eu teria gostado. Eu tô com aquela sensação, sabe? Não, mas é legal. É legal. Vocês vão ver que é legal. Demora um pouquinho para entender, pessoal. Demora, mas faz parte. Tá? Mas isso aí vocês têm que entender. Integral, pessoal. Pense na integral como um contador. Tá? Ela acumula coisas. Pensa num balde enchendo de água. Depois eu vou usar essa analogia mais para frente. Ali. Mas um balde enchendo de água, o nível de água é a integral do fluxo de água que está entrando dentro. Tá? Ele está acumulando, né? Espero que tenha ponto suficiente, desde que já, porque na próxima prova eu vou tirar uns 3,5 menos, diz o colega. Não, tem que tirar 10. Tirar 10. Bom, se o Luiz falou isso, o que sobra para mim? Zerei. Não, mas dá tempo, pessoal. Tá? Mas eu ouvi falar que o professor, só de botar a fórmula ali, o professor já dá um ponto para nós. Mas eu posso botar a fórmula para vocês daí. E aí? Daí então eu vou tirar 0 sempre mesmo. Ô, professor, que isso? Deixa a gente montar as fórmulas, deixa a gente conseguir os pontinhos. Agora tudo com consulta, vocês fazem em casa, não muda nada da equação, não. Tá, vamos lá, mais um slide aqui, só para terminar, que daí nós vamos embora. Então tá, pessoal. Então eu mostrei para vocês antes que a carga no capacitor, ela é a capacitância vezes a tensão. Tá? Isso aqui é como se fosse a primeira lei do capacitor. Lembra da primeira lei dos resistores? Lá é essa aqui, né? R vezes I. Essa aqui é a primeira lei dos capacitores. Tá? Então, a relação entre a tensão é dada por essa equação, lembrando que tanto a carga quanto a tensão podem variar em função do tempo. Tá? Então, na prática, o que a gente tem é uma função. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um seno, pode ser uma exponencial, pode ser qualquer coisa. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e vou derivar em relação ao tempo dos dois lados. Tá? Então, a derivada é um operador, e nem quando eu somo dos dois lados numa equação, numa igualdade, para manter a igualdade. Se eu somei 2 de um lado, tem que somar 2 do outro. Se eu dividir um número de um lado, tem que dividir do outro lado também. Então, aqui eu vou derivar dos dois lados. Ó. Tá? Então, se eu derivar dos dois lados, pessoal, então, desse lado eu vou ter a derivada da carga em relação ao tempo, e do outro lado eu vou ter a capacitância, que é uma constante, e ela vai vir para frente da derivada. Então, vai ficar a derivada da tensão em relação ao tempo. Tá? E daí, pessoal, no slide anterior eu mostrei para vocês o que era a taxa de variação de carga no tempo. O que é dQ/dt para nós? O que significa a taxa de variação de carga no tempo? A gente pode trocar essa parcela por outra coisa, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês estavam tão apavorados que se eu perguntar agora, ninguém vai saber o que é. O que é a taxa de variação de carga no tempo? Professor, eu estava tão apavorado, não sei o que é. Não sei. Corrente. Perfeito. Então, a corrente, pessoal, é a taxa de variação de carga no tempo. Tá? Então, a gente substitui ali. E essa aqui é a primeira equação, tá, do capacitor, tá, que a gente vai utilizar. A corrente no capacitor, pessoal, ela é a capacitância vezes a derivada da tensão. Tá? Essa é a primeira equação
uma das mais utilizadas, mais importantes, tá? Cada componente, pessoal, o capacitor e o indutor, cada um tem duas equações, tá? Essa aqui é a primeira, tá? Primeira equação do capacitor, tá? Então, vocês vão usar tanto essas equações que vocês vão acabar decorando, mas são as duas equações mais importantes aí. As 4 equações mais importantes, já vimos essa primeira, tá? Então, na prática, pessoal, significa o quê? Que a corrente que passa por um capacitor, tá, depende da capacitância vezes a derivada da tensão. Tá? É isso que significa essa equação. Então, pensem o seguinte, ó. Pensem comigo aí, ó. Vamos interpretar fisicamente esse negócio. Então, imaginem que vocês tenham aqui, ó, uma equação da tensão, tá? E ela é assim, ó. Vamos dizer que a tensão no capacitor ela vale 5 volts, tá? E o capacitor vale 100 microfarads. Quanto que é a corrente? Isso que é tempo. Tem uma tensão contínua. Significa o quê? Que eu liguei aqui, ó, uma fonte de tensão de 5 volts. Se eu colocar num gráfico essa equação, ela é 5 volts sempre, tá? Para constante, uma reta. Eu não consigo desenhar uma reta aqui, mas é uma reta, tá? Eu pergunto para vocês, quanto que é a corrente? Como é que vocês calculam? Professor, eu não sei, hoje é sexta-feira, eu só quero ir embora. Tenho 5 volts. Vai ser 5 100 vezes micro do 100. capacitor. 100 micro do capacitor, tá? Vezes 5. Vezes 5? Ah, não. Vezes 1, então. Peraí, 1 não. 0? 0. Então é a derivada dt da tensão. Quanto que é a tensão? 5. Quanto que é a derivada de uma constante? 0. 0. Então é 100 micro vezes 0. 0. 0 amperes. Tá? Então, se eu tiver uma fonte contínua, pessoal, ligado num capacitor, a corrente dele é 0. Tá? E quanto que é a tensão do capacitor? A tensão é 5 volts. Tem 5 volts. Agora, a corrente, pessoal, 0. Meio que só tem corrente, então, se for corrente tensão alternada. Isso, mas vamos pegar e mudar só esse termo. Tu falou alternada, tá certo. Alternada tá certo. Mas nós vamos trocar o termo, vamos chamar de uma tensão variante. Tá? Ela tem que ter variação. Quando a gente fala alternada, eu entendi o que tu falou. Alternada, só que quando a gente fala alternada, a gente pensa numa tensão alternada assim, ó, senoidal, né? Tá? Mas nós vamos ter tensões assim, ó, também, ó. Assim ou assim. Também estão variando. Mas isso é porque isso daí é porque descarrega o capacitor, é isso? Varia daí não, a é que carga assim, do ó, capacitor? fisicamente não existe contato, né, entre uma placa e não tem caminho para a corrente, ó. Se tu olhar esse circuito, ele está aberto, né? Correto? Tem um isolante no meio entre as placas, né? Não é que nem um resistor, né? Sim. O resistor, ele, tipo, se tu ligar aqui, sempre vai ter corrente, ó. Porque tem um caminho, os elétrons vão passar por dentro do resistor. Agora, o capacitor, ele é um circuito aberto. Olha aqui, ó. Então, faz sentido se eu colocar tensão contínua, não ter corrente. Agora, quando eu coloco alguma coisa que varia, daí o que vai acontecer? Eu vou ter tensão variante entre as placas e isso vai induzir uma carga do outro lado. Tá? Então, se eu tiver uma indução variante, eu vou ter uma corrente variante. Tá? E ela é proporcional ao valor da capacitância. Quanto maior o capacitor, mais corrente eu vou ter. Tá? E quanto maior a variação, né, maior vai ser a minha corrente também. Tá? Joia? Beleza. Então, olha aí, ó, tensão constante, 0 de corrente. Tá? Isso nunca aconteceu antes para nós aqui. Tá? Ter tensão e não ter corrente. Não faz sentido, né? Mas aqui em capacitores é assim. Tá? Ainda bem que hoje é sexta. É.
Amanhã tá louco. Amanhã, fim de semana, dá para absorver, dar uma revisada aí no Isso. conteúdo. Aí Não. chega na segunda e a gente ainda não sabe nada. Toma um trago para esquecer. O que vale é o esforço. É isso aí. Então, assim, ó, pessoal, ó, só o último slide para finalizar e vocês ir para o final de semana aí para. Antes era o último já, hein? Não, agora é o último. Esse aqui é legal também, tá? Então, assim, ó, a equação principal aí para nós por enquanto é essa aqui, ó. Corrente no capacitor é o valor da capacitância vezes a variação. A derivada de tensão é a variação no tempo, tá? Então, o que acontece, ó? Se a gente tiver, ó, aqui ó, é a tensão, ó, VC no tempo. Então, é como se eu tivesse uma fonte de tensão aqui, tá? Uma tensão que eu vou colocar aqui. A tensão da saída dessa fonte é esse gráfico aqui, tá? Então, é uma fonte maluca aí. Não sei lá por que teria um formato assim, mas é só para testar, tá? Então, aqui, ó, nesse período, ó, agora a gente não pode olhar só tipo uma tensão constante que ficaria sempre constante. Ela vai ser constante em alguns intervalos e em alguns intervalos vai estar variando, tá? Então, ó, por exemplo, nesse primeiro gráfico, ó, no início, ó, a tensão está constante, tá? Então, se a tensão constante, a derivada nesse intervalo aqui é zero, correto? Naquele intervalo é uma tensão constante. Então, se eu fizesse um gráfico aqui, ó, eu não vou colocar números, mas só a forma de onda. Então, ó, nesse aqui seria a corrente do capacitor, tá? No tempo. Então, ó, nesse intervalo antes de t igual a zero aqui, ó, antes de zero, a corrente é zero. Vou até trocar de cor aqui. Então, azul. Então, antes aqui, ó, a corrente é zero porque não tem variação, tá? Agora, nesse intervalo aqui, ó, a gente está fazendo uma rampa de subida, que a gente chama. Está fazendo uma rampa. Então, se a inclinação está para cima, a derivada dessa tensão vai dar um número positivo ou negativo? O que vocês acham? Positivo. Positivo. Então, se eu tenho uma curva assim para cima, a derivada dá um número positivo. Então, daqui até aqui, a gente poderia até achar uma equação, digamos assim, ó, VC poderia ser tipo 5 vezes o tempo aqui. Então, é um número positivo, né? 5T. Mais alguma coisa porque não partiu do zero. Se saiu de 10 volts aqui, ela seria 5T mais 10. Correto? 5T mais 10. Então, eu vou pegar o valor da capacitância e vou pegar a derivada. Então, a derivada dessa equaçãozinha que vale daqui até aqui. É uma equação válida por partes. Tá? Então, essa derivada desse número aqui vai dar 5. Tá? Então, é um número positivo. Então, e 5 é uma constante. Então, a corrente vai ficar constante aqui. Tá? Então, entre esse ponto onde antes estava zero de corrente, agora a tensão no capacitor começou a subir. Então, quer dizer que eu estou carregando ele. Então, a corrente tem que ser positiva. Então, significa o quê? Que está entrando corrente no capacitor. Tá? Tá entrando um valor constante, então a variação é constante. Né? Porque essa curva que é uma reta, o que significa uma reta? É uma variação constante de 5. Tipo, a cada segundo sobe 5 volts. Tá? Então ela fica uma constante. E aqui o pessoal tem uma variação abrupta de corrente. Tá? Não tem problema. E aqui, o pessoal, ó, a tensão está descendo. Então, essa aqui pode ser, sei lá, vamos inventar uma equação aqui, vai ser tipo menos 10t mais 50. Inventei a curva, não sei se é essa. Então, quanto que é a derivada dessa equação nesse trajeto aqui? Vai dar um valor positivo ou negativo? Em menos 10, né? Porque ela está descendo, né? Então, a derivada vai dar menos 10. Vai dar um número negativo. Tá? Então, significa que eu estou descarregando o capacitor. Então, a corrente tem que ser negativa. Tá? Então, ela vai ficar negativa assim. Tá? E daí, depois, ó, ela vai ficar constante. Então, a derivada de uma constante ela é zero. Então, vai ficar assim. Tá? Então, agora, a tensão ela vai variar em uma equação maluca, diferente. Tá? E daí a gente tem que ir derivando por partes. Tá? Por partes. Beleza? Deu um silêncio agora, né? O pessoal tá processando. Tá?
Então, isso aqui é normal. Isso aqui nós vamos fazer na próxima aula. Vamos encontrar as equações, vamos fazer bem com calma, tá? Então, isso aqui é possível, tá? É possível. Vou até limpar aqui, tá? Então, isso aqui é normal, ó. Tudo certo, ó. Eu tenho uma variação que eu posso calcular, tá? Agora, a pergunta é o seguinte. Aqui, ó, eu tenho uma variação abrupta de tensão. Então, ó, digamos que essa reta aqui, ó, ela subiu abruptamente. Então, o tempo que demorou para subir foi 0. Tá? Um tempo 0, ela subiu para 10 volts, digamos. Então, eu tenho 10, a minha variação é infinita. Tá? Então, o que acontece se eu fizer a derivada? O que é a derivada? É a taxa de variação. Só que aqui, pessoal, a taxa de variação foi infinita. Tá? Significa o quê? Que eu vou ter que ter uma corrente infinita para ter essa variação aqui. Tá? Então, essa variação infinita aí pode queimar o capacitor, inclusive. Tá? Então, se ele fosse fazer um gráfico da corrente, ela ficaria assim. Ó. Aqui seria um pico infinito. Aqui é 0, né? Porque aqui não está variando. Aqui é 0 e aqui é um pico infinito para baixo. Tá? Isso seria a curva da corrente. Tá? Onde é que isso acontece, pessoal? Quando vocês pegam o carregador do notebook de vocês, primeiro horário do dia, vocês colocam na tomada. Vocês não escutam uma faísca que acontece na tomada? Sim. Tá? É isso aqui que está acontecendo. O capacitor eletrolítico da entrada da fonte está descarregado. E daí vocês ligam na tomada de soco, assim, e daí ele tem que carregar abruptamente. E daí ele demanda uma corrente altíssima. Lá, sei lá, 30, 40 amperes de pico, assim, que é essa corrente aqui, ó. Tá? Para a tensão no capacitor subir abruptamente. Tá? De vez em quando não tem problema. Tá? Não tem problema. O capacitor aguenta isso. Tá? Ele tem alguns circuitos de proteção lá que limita esse valor. Né? Mas a gente ainda percebe esse pico de corrente, dá uma faísca na tomada. Tá? Como fazer com que isso não aconteça, professor? Tem vários circuitos. Tu pode ter, por exemplo, colocar um resistor em série, tá? Para limitar essa corrente. Tá? Só que se você deixar sempre o resistor, ele vai acabar queimando energia e perde eficiência, né, a fonte. Outra forma é você ter um relé que liga o resistor em série e depois tira. Tá? E a outra forma, pessoal, é ter um chamado de PTC. Não é esse símbolo aqui. Ele é um resistor térmico. Tá? Que ele é um resistor, que o nome é PTC, que é o significado de PTC é coeficiente de temperatura positivo. Então, quando você liga, vai passar uma corrente alta e daí a resistência aumenta, tá? Abruptamente. E daí ele limita a corrente, tá? Depois que o capacitor se carregou, daí a corrente vai para 0 e daí ele esfria e isso aqui tudo em segundos, né? Bem rápido. Tá? Então, com PTC em série é uma maneira. Tá? Ok? Então, esse jeito aqui, pessoal, não pode. A gente não pode ter... na prática lá, sempre tem alguma resistênciazinha. Por isso que não queima, né? Mas na prática a gente deve evitar fazer isso, né? Então aqui fazer uma carga abrupta, aqui uma descarga abrupta. Isso aqui, pessoal, seria o equivalente ao ter o capacitor carregado com 10 volts, por exemplo, e fechar um curto nele. Tá? Então minha tensão vai cair de sei lá, 10 volts para 0, abruptamente. Então vai ter uma corrente infinita, na teoria aqui. Tá? Nunca é infinita porque sempre tem a resistênciazinha dos fios aqui, né? Que acaba limitando, mas pode chegar a correntes bem altas. Tá? Beleza, senhores? Agora sim terminou. Exatamente às 10h30. Tranquilo. Eu ia fazer uma pergunta, mas agora já é 10h30. Não sei se vai dar tempo. E pior que acho que era longa, era sobre fontes alternadas. Tá, não, deixa pra próxima então, que eu tenho que sair agora também, não. Mas assim, ó, eu vou colocar esse PDF lá, pessoal, no Moodle, vocês podem, tá toda a aula, tem 30 slides aqui, eu tô no 18, tá? Então, se quiserem, dar uma olhadinha pra segunda, é bem interessante, dê uma olhada, ajuda bastante, tá? Beleza? Certo. Beleza. Beleza, feito, professor. Então, até a próxima aula, pessoal. Quando a próxima prova? Mas o último dia de aula. Louco, Último dia de aula você aprova. Tá? Mas tem umas 3 listas aí ainda, tá, pessoal?
Tem umas 3 listas aí para vocês se divertirem. No seu calendário, né, professor? Porque pra mim vai ser no exame, né? O dia da prova. Não. Vai dar tudo Tá certo. louco, vai dar tudo certo. Só tem que estudar. Então Beleza? é isso, tio. Valeu, abraço. Então, valeu que vocês têm aula agora. Tem circuitos, sistemas digitais. Show. Então tá, pessoal. Valeu, até.